Boa noite, tudo bem, pessoal? Felipe Lopes chegando aqui, mais uma live, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Lopes, eu ajudo pessoas comuns, é isso mesmo, sem experiência nenhuma, a faturarem R$ 10.000 ou mais todo mês, trabalhando com consultoria e mentoria empresarial. Ontem eu fiz uma live muito interessante falando dentro da área da mentoria e da consultoria que existe possibilidades para você estar trabalhando, tá bem? Hoje eu quero dizer para você, tá, nessa live de hoje, bem direta, sem muitas delongas, o que você pode fazer para você ter sucesso na sua vida. Lembrando que aquilo que eu estou falando para você é aquilo que eu vivencio no meu dia a dia. Eu vivencio, tá, na minha história, eu vivencio na minha empresa, eu vivencio naquilo que eu faço. Não estou pedindo para você fazer. Tá? De repente você deve estar se perguntando, nossa, então eu vou fazer isso amanhã. Não, lembrando que a live de hoje, o assunto que eu vou tratar aqui é de muita importância. Tá? Pelo menos deu resultado na minha vida, espero que dê na sua também. Só que antes de você tomar qualquer decisão, que você reflita bastante, que você pense bastante. Tá? O que você pode fazer então para você ter sucesso na sua vida? O que está te impedindo, tá, de ter sucesso na sua vida? Eu acredito, dentro daquilo que eu venho fazendo, dos resultados que eu venho obtendo, eu acredito que tem muita coisa que está te impedindo de ter sucesso. Mas uma delas, principalmente, é você não quebrar a ponte, você não queimar a ponte, você não cortar o cordão umbilical daquilo que está te atrapalhando de seguir caminho. Felipe, mas o que é isso? Eu vou explicar para você. Tem uma história que fala que certa vez um general, ele queria levar os seus soldados para a guerra. Só que a guerra iria ser muito difícil, como toda guerra deve ser difícil, né? Não deve ser fácil participar de uma guerra, pelo menos eu nunca participei. Só que os soldados ali, eles estavam muito aflitos, né? Com aquela guerra, com aquela batalha a qual eles disputariam. E o general, ele percebeu isso. E muitos ali não queriam participar da batalha, não queriam participar da guerra. E afinal, quando o jipe do general, junto com os seus soldados, ele ultrapassou a ponte, ele passou pela ponte, o general, ele soltou uma bomba e essa ponte ela veio cair por terra. Ou seja, não tinha mais opção para você voltar atrás. Não tinha como os soldados falarem que eles não iriam participar da batalha. Ou eles iriam lá participar da batalha e ganham essa batalha para sobreviver, obviamente, ou eles iriam para a batalha e iriam lutar com todas as suas forças. Ou seja, você entende que não tem opções para o soldado, né? E na nossa vida, muitas das vezes, nós temos que agir dessa forma. Eu, para quem não sabe minha história, eu abandonei muitas coisas, ou seja, queimei muitas pontes, cortei muitos cordões umbilicais para mim chegar aonde eu cheguei. Vou te falar um cordão umbilical que eu cortei, ou seja, aquilo que estava ligado a mim, que estava me atrapalhando de estudar, de correr atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos, de fazer eu conquistar aquilo que de fato era importante para mim. Vou te dar um exemplo simples. Aos finais de semana eu gostava de andar de bicicleta, pedalar com os meus amigos. A gente saía num grupo de amigos e a gente ia pedalar. Eu, por um tempo, cerca de 2, 3 meses, eu precisei cortar esse cordão umbilical, precisei queimar essa ponte, ou seja, eu precisei deixar de fazer o que eu gosto para me dedicar a algumas coisas que é importante para mim, que eu sei que vai me trazer resultado. E você deve estar se perguntando, Felipe, mas deixar de pedalar, deixar de andar de bicicleta, isso é fácil para mim? De repente, para você não é deixar de andar de bicicleta a sua ponte. A sua ponte não seja deixar de andar de bicicleta, mas a sua ponte seja largar o teu trabalho. Não estou falando que você tem que largar o seu trabalho, não é isso que eu estou falando. Mas estou falando que eu mesmo, numa transição de carreira a qual eu passei, eu precisei queimar uma ponte, eu precisei largar alguns clientes, eu precisei recusar alguns contratos. E se eu falo a você que agora, você pode ser que você não acredite, mas para mim não tem problema algum. O que eu estou falando aqui é uma verdade, a realidade, aquilo que eu vivi. Eu deixei de fechar um contrato com um cliente significativo, no valor de R$ 15.000, porque isso iria me impedir de seguir os meus objetivos. Isso iria impedir
que eu pudesse seguir os meus sonhos, aquilo de fato que é importante para mim. Então queimar a sua ponte, cortar o cordão umbilical, significa você deixar alguma coisa que está te atrapalhando para que você possa ter resultado. Não estou falando para você largar o seu trabalho, mas de repente você quer empreender, você quer comprar a casa dos seus sonhos, você quer comprar o carro que você sonha. Você acredita que se você estiver fazendo as coisas que você faz hoje, você vai conseguir isso? E você pode se perguntar, não, eu sei que eu não vou conseguir. Tá, você não vai conseguir, mas e aí? Você vai continuar até quando fazendo as mesmas coisas? Você tem que entender que se você não quebrar uma ponte, se você não cortar um cordão umbilical, ou seja, aquilo que já está atrapalhando de progredir, de seguir caminho, de conquistar as coisas que você quer, isso tem um preço. Então tem um preço você largar as coisas que você quer para seguir os seus sonhos, fazer aquilo que de fato é importante para você, aquilo que faz o teu coração cantar. E também tem um preço você continuar fazendo as mesmas coisas sempre e não atingir os seus resultados. Por exemplo, eu consigo hoje faturar todos os meses, fechar contratos de 10, 12, 15, 20 mil reais, mas lá atrás eu precisei queimar uma ponte, ou seja, eu precisei deixar de fazer algumas coisas, eu precisei deixar de o trabalho a qual eu estava lá atrás. Eu precisei correr esse risco. E hoje eu sou beneficiado por esse risco, tá? Qual eu corri lá atrás. Então, imagina você, eu quero fazer uma pergunta para você. Que ponte que você precisa quebrar na sua vida? Eu não estou falando, eu não quero ser o culpado por você amanhã deixar o seu trabalho, mas de repente você tem que deixar o seu trabalho. Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas, você não vai ter resultado. Agora, se de repente você tem que deixar de assistir o Netflix e passar a estudar mais, pode ser que o Netflix seja a sua ponte, a ponte que você tem que queimar. Eu não sei se faz sentido para você, mas se você quer dar um passo além do que você está hoje, no estado que você se encontra hoje, você tem que entender que você tem que quebrar algumas pontes. Você tem que cortar alguns cordões umbilicais, que é alguma coisa que está te impedindo de crescer na tua profissão, na tua vida pessoal, em qualquer área da sua vida. Portanto, uma vez que você identificou isso, eu quero dizer para você que é importante você criar cara e coragem e seguir em frente. Nós temos 100 bilionários no mundo. Desses 100 bilionários, uma coisa que todos têm em comum, já falei em outros vídeos, é que eles correm risco. Lembrando que esse risco tem que ser calculado. Uma coisa é você falar, eu vou largar o meu emprego e vou seguir o meu sonho, sem você ter um planejamento, sem você ter um dinheiro que vai te dar suporte para você se sustentar por um período de tempo. Uma coisa é o risco calculado, a qual você deixa o seu trabalho, só que você tem um dinheiro a qual você consegue te sustentar por um tempo, pela qual você consegue ter uma outra saída, um outro caminho, que você não vai ficar necessitado desse trabalho a qual você tinha. Faz sentido para você? Então, se você quer progredir na sua vida, se você quer crescer, se você quer conquistar as coisas que é importante para você, você tem que quebrar ponte. Todo dia nós temos que quebrar ponte. Todo dia eu quebro ponte. Todo dia eu corto algum cordão umbilical. Por exemplo, seria muito mais fácil eu agora, ao invés de estar fazendo essa live, passando um conteúdo para vocês, de repente eu estar jogando futebol, tênis, que eu gosto muito, e depois estar fazendo um happy hour com os meus colegas. Tá? Isso talvez seria interessante, talvez. Hoje não faz sentido isso mais para mim, tá? Mas eu quebrei uma ponte, eu deixei de fazer isso, tá? Aquilo que era importante para mim eu deixei, porque se eu não quebrasse essa ponte, cortasse esse cordão umbilical, talvez eu não estaria aqui hoje passando esse conteúdo para você. Eu espero que faça sentido e que você no dia de amanhã, depois de amanhã, você tome uma ação, porque lembrando, você corre o risco de continuar do mesmo jeito, ou você também corre um risco de mudar de vez agora, quebrar uma ponte, cortar um cordão umbilical e mudar a sua vida de uma vez por todas. Foi isso que aconteceu comigo lá atrás. Eu quebrei uma ponte, cortei um cordão umbilical e hoje, graças a Deus e muita persistência, com consistência, eu venho tendo muito resultado. Tá bom? Então, forte abraço para vocês e até a próxima live aí. E para quem entrou agora, vocês podem depois deixar suas perguntas aí na caixinha de perguntas, tá bom? Um grande abraço. Queima a sua ponte.